abordar os principais tópicos do projeto e fazer os esclarecimentos que forem necessários. Pode passar, por favor? Então, é importante a gente, previamente a começar a falar sobre o projeto de atualização da PGV, que se faça um parêntese importante sobre qual é o produto dessa atualização, né? A planta genérica de valores, ela é a metodologia através da qual a Secretaria da Fazenda atribui valor de metro de quadrado de construção e de terreno para cada face de quadra, né, para cada pedaço de uma quadra da cidade, com a intenção de se calcular o valor de um bem, de um valor de um imóvel, né? O valor desse imóvel, o valor venal desse imóvel, ele é a base de cálculo para a aplicação do IPTU, né? Mas quando a gente trabalha com base de cálculo, é importante separar os momentos, a gente não está falando expressamente em aumento de valor. O IPTU ele é uma composição, né, como outros impostos, de um percentual, né, de uma alíquota que incide sobre uma base de cálculo, no caso o valor dos imóveis. E a gente tem essa missão de a cada 4 anos, por um dever legal, né, é uma previsão da legislação municipal e também do Código Tributário Nacional, de que seja atualizado, se mantenha atualizado esse valor por uma questão de responsabilidade fiscal, para que o município continue exercendo a sua capacidade tributária adequadamente. Então, hoje a gente está falando aqui de PGV, a gente está trabalhando 2 atributos, né? São 2 anexos na lei, onde a gente traz uma atualização do valor de metro de construção e uma atualização do valor de metro de terreno na cidade, né? Esses 2 fatores são fatores que eles compõem o cálculo total do valor do IPTU a pagar, mas não são só eles, né? Entram outros atributos que são próprios das características do imóvel, do proprietário do imóvel, que eles podem interferir para cima ou para baixo, majorando ou diminuindo, atenuando o valor efetivo do IPTU a pagar. Então aqui a gente procura trazer a metodologia técnica, né? É importante destacar que a planta genérica de valores é uma proposta 100% técnica desenvolvida pela Fazenda, não tem nenhum tipo de viés político, a ideia é levar justiça fiscal, levar através de critérios estatísticos e de metodologia embasada, uma atualização, né? uma equiparação dos valores ao mais próximo do que a realidade do mercado imobiliário tem se desenvolvido, né? Então, a nossa metodologia ela passa basicamente por 5 etapas técnicas, né? Eu vou falar rapidinho sobre cada uma delas. A primeira etapa está em a gente pegar um universo de amostras. Como que a gente vai avaliar se o IPTU, se a base de cálculo do IPTU, se o valor dos imóveis na cidade, ele está aderente ou não aos valores que os imóveis estão tendo em condições normais de compra e venda no mercado. Para isso, a gente precisa olhar para o mercado. Então, a gente começa o nosso trabalho fazendo uma captação de amostras de anúncios de compra e venda de imóveis nas principais imobiliárias, portais da internet, Zap Imóveis, Loft, Quinto Andar, e nas próprias informações do ITBI, que é um outro imposto que incide sobre imóveis, no momento em que um imóvel é transacionado, comprado ou vendido. E aí a gente também tem, através dessa base, um subsídio para entender por quanto que esses imóveis estão sendo transacionados. Depois que a gente faz toda essa captação de amostras, a gente faz um tratamento desses dados. É óbvio que quando alguém anuncia o seu imóvel, ele não necessariamente consegue vender pelo preço que anunciou. Você tem sempre uma negociação, uma discussão ali entre comprador e vendedor. Então a gente aplica um fator redutor, que é um fator de 10%, que é a média mais ou menos de desconto que um imóvel em condições normais tem de desconto desde o seu anúncio até a sua efetiva venda. E a gente elimina outliers, né, imóveis com características muito díspares que podem trazer alguma distorção em relação a toda a cidade. Na próxima etapa, né, depois de a gente aplicar todo esse tratamento sobre a base de amostras de compra e venda de imóveis, a gente começa a trabalhar o batimento desses valores de amostra de mercado com os valores que a gente tem internamente na secretaria. A nossa fotografia atual,
na Secretaria da Fazenda e em relação ao Parque Imobiliário de São Paulo, é de que a base de cálculo, o valor que a Prefeitura atribui aos imóveis na cidade de São Paulo, está em média em 50% do valor do mercado. Então a nossa intenção aqui com a PGV é subir, elevar, reequilibrar esse valor entre a base de cálculo da PGV e os valores de mercado, mas a nossa meta não é chegar em 100%, porque para a gente chegar em 100% usando modelagem estatística, a gente pode ter um índice não desprezível de situações em que a Prefeitura possa errar para mais, valorar mais do que aquele imóvel efetivamente tem como valor de mercado. Então, por isso, a gente está buscando, com esse projeto, sair de um patamar médio de 50% de valor de mercado e perseguir um patamar de 70% de valor de mercado. Justamente para a gente ter precisão e segurança de que não vão ter equívocos de supervalorização imobiliária. Aqui, esse histograma, ele mostra exatamente essa informação. Na parte de cima do gráfico, a gente vê uma curva e na parte de baixo, você vê que toda essa curva se deslocou um pouquinho para a direita. Então, o pico, né, na imagem superior mostra que a concentração de imóveis na cidade está valorada a 50% de valor de mercado, e a nossa ideia é trazer isso para 70% de valor de mercado. Pode passar, por favor? Depois que a gente faz todo esse trabalho, a gente tem uma análise, né, do potencial dos incrementos dos valores venais. Para isso, a gente usa um critério que é o método espacial divergente, que é para a gente trabalhar aquelas situações em que a gente não tem amostras o suficiente numa mesma região, imóveis com características similares em regiões próximas, para que a gente faça esse exercício. Alguns tipos de imóveis são muito peculiares e principalmente em algumas regiões da cidade. Então, para isso é que a gente aplica, depois da primeira etapa, o método espacial divergente, que trata basicamente de a gente identificar imóveis com aquela mesma característica, mas em outras regiões da cidade. E aí, pela sua singularidade, você comparar esses imóveis semelhantes entre diferentes regiões, para também conseguir ter uma precisão maior em relação à atribuição da nova base de cálculo. Outra situação que é bem importante a gente ponderar em relação a todo esse tema é a divisão do mapa da cidade entre as diferentes zonas fiscais. A gente tem as zonas fiscais 1, 2, 3 e 4. E a intenção é sempre que a gente tenha um maior aquecimento. Naturalmente, existe uma maior cobiça, um maior aquecimento do mercado imobiliário nas regiões mais centrais, né? E conforme a gente vai olhando para as zonas fiscais 2, 3 e 4, a gente vai percebendo que o adensamento é menor e necessariamente, né, o aquecimento imobiliário também tem níveis diferenciados. Por terceira etapa técnica, né, a gente faz um trabalho que é a reposição dos valores unitários de construção por zona fiscal. Então, como eu disse, a gente tem as 4 zonas fiscais, a gente trabalhou os dados de amostras para entender quanto que esses imóveis estão defasados em relação a cada uma das zonas fiscais, e aí depois a gente tem que distribuir todos esses dados para cada uma das regiões homogêneas da cidade, né? Para isso, a gente usa um critério estatístico chamado método dos mínimos quadrados. Para quem é da área de exatas, sabe que é uma metodologia bastante difundida já em relação a se atribuir para um conjunto de matrizes, onde eu conheço boa parte delas, como eu faço para descobrir exatamente alguma matriz dessa fórmula que eu desconheço, né, que é o novo valor que a gente quer encontrar para esses imóveis. Então, através dessa metodologia dos mínimos quadrados, é que a gente explode todo o estudo que foi feito para cada uma das regiões da cidade. E aí, produto final, né, é a gente fazer basicamente uma conversão de uma nova mediana para 70% do valor de mercado dos imóveis, através dos dois dados, que é valor de metro quadrado de terreno e valor de metro quadrado de construção. Aqui já é o produto do anexo 1, que é o valor de metro quadrado de construção, né? É uma tabela que ela tem aí basicamente são 3 tabelinhas, né, com algumas linhas, e ali a gente percebe
que o maior valor de metro quadrado de construção que esse projeto está trazendo é um valor de R$ 4.392 por metro quadrado para uma construção comercial vertical na zona fiscal 1. Então a gente pode falar que um prédio, um condomínio comercial na região mais valorizada da cidade, ele está tendo a atribuição de um valor de metro quadrado de construção da ordem de R$ 4.390. Acho que para quem tem alguma familiaridade com construção civil sabe que esse é um valor bem factível em relação à metodologia que foi apresentada. Na etapa 4, né, a gente faz a reposição dos valores unitários de terreno por região homogênea, que na verdade é pegar toda a entrada de valores das amostras, diminui isso pelo valor venal da construção, e isso tem que ser igual ao valor venal do terreno, que tem que ser igual a um fator que é o valor venal de terreno, dividido pela área de terreno e os fatores intrínsecos. O que são os fatores intrínsecos? São aquelas características que a gente não consegue nivelar meramente olhando para a área construída ou para a região onde esse imóvel está, né? A gente pode ter, por exemplo, nos fatores intrínsecos, a idade do imóvel, né? Um imóvel que acabou de ser construído, ele naturalmente tem condições de valorização muito diferentes de um imóvel que já tem 40, 50 anos de construção, uma construção que já está mais depreciada. Então, quando a gente traz os fatores intrínsecos, a gente traz também essas outras nuances na composição do IPTU que interferem em toda a metodologia de cálculos. Pode passar mais um. Por fim, né, depois que a Fazenda desenvolve todo esse trabalho técnico interno, e isso leva aproximadamente 4 anos, a gente nunca para de fazer esse trabalho, e a cada 4 anos a gente vem aqui na Câmara e apresenta o produto desse trabalho. Antes de chegar aqui na Câmara, tem uma etapa muito importante, que é apresentar essa metodologia que a Fazenda trabalhou para uma comissão municipal de valores imobiliários. Essa comissão municipal ela foi instituída por um decreto em 89. A última regulamentação dela foi feita em 2011, numa portaria da Secretaria da Fazenda, e basicamente ela congrega atores da sociedade que têm domínio técnico sobre o assunto valorização imobiliária, construção civil, tema relacionado à própria corretagem de imóveis, né, que os corretores eles podem trazer uma inteligência interessante também para esse trabalho. Então, a gente fez a apresentação desse estudo antes de encaminhar o projeto de lei para a Câmara, para essa comissão, e aí só citando os principais representantes, ela é composta pela própria Associação Comercial, pela Câmara Municipal de São Paulo, pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o CRECI São Paulo, pelo Departamento de Estatística Socioeconômica, o DIEESE, pela FEComércio, pela Fiesp, pela FIP, pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil, o Sinduscon São Paulo, além das próprias pastas do Executivo, né, como a Fazenda, licenciamento e habitação. O produto final, né, desse estudo, né, ele traz o seguinte mapa de calor em relação aos valores que a gente está atribuindo de metro quadrado de terreno para essa planta genérica de valores de 2026 por região homogênea. Então, por esse mapa, dá para a gente ver que quanto mais para os extremos da cidade, mais escura a cor, ou seja, menor é o valor que a gente está atribuindo para o metro quadrado, e quanto mais para o vermelho, mais para o centro, mais quente é essa cor, ou seja, maiores são os valores que estão sendo atribuídos. Refletindo o que todo mundo tem clareza de que a valorização imobiliária está muito mais presente nas regiões centrais, nas regiões mais valorizadas, nos bairros mais nobres, do que nas periferias, como infelizmente algumas informações equivocadas foram circularizadas na última sessão plenária. Esse outro mapa, já caminhando aqui para o final, ele mostra a variação do IPTU, né, depois de aplicada toda essa PGV. Então ele mostra aqui o quanto que, através de uma linguagem de cores, né, do frio para o quente, novamente, do escuro
do azul escuro para o vermelho, qual que é a variação de valor, né, do metro quadrado entre as regiões homogêneas da cidade, também corroborando a alegação anterior de que as maiores valorizações não acontecem na periferia, mas sim nas regiões mais valorizadas tradicionalmente. Essa próxima tabela aqui, ela tem um destaque para a informação de que depois de todo esse estudo que a gente fez, a gente está levando, né, uma valorização da base de cálculo dos imóveis, do valor venal dos imóveis, e o produto desse trabalho a gente consegue, em uma frase, dizer que 70% dos imóveis eles tiveram uma valorização de até 20% em relação ao seu valor venal. Que isso quer dizer? Que 70% valorizou 20%? Não. 70% vem desde uma variação negativa, porque em algumas regiões houve sim uma desvalorização em função de uma queda ali, por exemplo, do interesse imobiliário naquela região, até aqueles que se valorizaram em 20%, a gente cobre 70% dos imóveis da cidade. E aí, saindo um pouco da pauta planta genérica de valores e indo falar um pouco sobre valor de IPTU a pagar, né? A prefeitura, né, além da planta genérica de valores, ela dentro da lei do IPTU, ela tem vários atributos para equivaler o valor que a valorização que aquela construção teve ao longo dos anos versus a variação que a renda das pessoas proprietárias desses imóveis tiveram, né? Porque a gente pode ter uma situação de uma família que mora num bairro onde a sua casa se valorizou 30%, 40% nos últimos anos, mas não necessariamente a renda dessa família acompanhou essa valorização. Então, se a gente não tomar cuidado, o IPTU dessa pessoa pode ficar mais caro, em 30%, 40%, mas ela não tem dinheiro para pagar esses 30%, 40% a mais. Então, pensando nisso, tem muito mais coisa que está envolvida no cálculo do IPTU do que a planta genérica de valores, né? Que são esses outros elementos da legislação para fazer os contrapesos, principalmente para proteger a população hipossuficiente, né? Aqui o próximo slide, a gente mostra a sensibilidade que o Executivo e também essa casa aqui, o Legislativo, já tem há muitos anos, há muitos ciclos de PGV, que são os institutos de desconto e de isenção meramente pelo valor do imóvel, né? Então, hoje, a gente tem na cidade 1.050.000 imóveis que são isentos por eles serem imóveis que estão dentro de uma faixa de valor comportados por um teto de isenção, né? A nossa ideia aqui com a PGV é fazer o que o governo federal demorou muitos anos para fazer com a tabela do imposto de renda, que se a gente está majorando o valor da base de cálculo, a gente tem que majorar também o teto do valor da isenção e o teto do valor do desconto, para que a gente garanta que as pessoas que já eram isentas, que já usufruíam de algum desconto, que continuam usufruindo depois desse projeto ser aprovado. Então, aqui a gente demonstra que estão sendo mantidos entre 2025 e a proposta para 2026 os mesmos 1.050.000 isentos por valor venal de imóveis, os mesmos 500.000 que possuem desconto, né, em 25, vão continuar tendo desconto em 2026, e o saldo residual, né, tirando os que têm descontos e os que têm isenção, a quantidade de pagantes normais, que é de 2.100.000, continuam sendo os mesmos 2.100.000. E aí, como que a gente garante, né, que esses números vão continuar equilibrados? Mexendo no limite de isenção e desconto. Então, hoje, a redação da lei atual, ela fala que qualquer imóvel de até R$120 mil de valor venal, ele tem isenção de IPTU. Se for um imóvel residencial, esse limite é de até R$230 mil. Lembrando, gente, que a gente está hoje calibrando a PGV para que ela seja 70% do valor de mercado, né? Então, quando a gente atualiza esses valores, a gente está indo para imóveis de qualquer natureza de 120 para R$150 mil, eles vão continuar isentos, estamos aumentando R$30 mil, e os residenciais de até 230 vão ser isentos agora se forem residenciais de até R$260 mil. Um imóvel de R$260 mil para a prefeitura,
ele, na verdade, por ser um imóvel calibrado a 70% de valor de mercado, a gente está falando de um imóvel de quase R$500 mil de valor de mercado. Então, é um teto de isenção razoavelmente significante para a gente proteger aquelas pessoas com uma menor capacidade contributiva. Aí você pode me falar, poxa, Thiago, mas o que acontece? Eu saio o meu imóvel passou para R$260 mil e 1 centavo. Eu saí do teto da isenção. Eu vou tomar o IPTU de 0 a 100% na minha cabeça de uma vez só? Não. A gente também tem já uma construção legal que também faz essa proteção, que é o Instituto do Desconto. O desconto, ele pega a faixa a partir de R$260 mil até R$390 mil, é o novo valor que a gente está estabelecendo como faixa de desconto. Então, quando um imóvel passa de R$260 mil de valor venal, ele sai da isenção e ele começa a pagar alguma coisa. Só que esse alguma coisa que ele vai pagar, ele é extremamente reduzido por um alto índice de desconto. Quanto mais esse imóvel vai se valorizando e chegando perto do teto de desconto, que é R$390 mil, o desconto vai diminuindo. Quando ele chega a R$390 mil e 1 centavo, ele entra na cobrança normal, não tem mais nenhum instituto de desconto, e aí é que a cobrança passa a ser normalizada. Mas aí tem um outro instituto muito importante para aqueles que são os pagantes normais, vamos dizer assim, que é o Instituto das Travas, né? Muito se fala sobre as travas do IPTU. A trava é mais um complemento da legislação para impedir que mesmo para aquelas pessoas que não tenham acesso à isenção ou não tenham acesso ao desconto, que elas também não tenham um impacto sobrenatural sobre as suas finanças ali em relação ao valor do IPTU a pagar. Então, em que pese eu mostrei que 70% dos imóveis vão se valorizar em até 20% na cidade, esses 20% para aqueles que são os pagantes normais, que não têm desconto ou isenção, ele não vai acontecer de uma forma concentrada num impacto unitário. As travas do IPTU fazem com que, na metodologia atual, os imóveis residenciais eles não possam ter uma oscilação de valor a pagar de IPTU de mais de 10% entre um ano e outro, e a gente propôs inicialmente que os imóveis residenciais tivessem um teto de trava de 15%, mas na votação, em primeiro turno desse projeto, houve uma modificação desse parâmetro, diminuindo de 15% para 12% o teto de aumento para os imóveis não residenciais, fazendo esse aceno. E aí, mudando agora de assunto PGV, que é o principal assunto da proposta, partindo para um outro tema de bastante relevância, também nessa política de IPTU relacionada à proteção dos hipossuficientes, esse projeto ele traz também uma nova classificação de isenção voltada para imóveis que estão em processo de regularização fundiária. A gente sabe que essa gestão de 2021 a 2024 foi extremamente eficaz em relação a gerar regularização fundiária. Foram mais de 50 mil títulos de regularização fundiária entregues entre 21 e 24. O plano de metas dessa gestão é de entregar mais 100 mil títulos de regularização fundiária ao longo desses 4 anos. Porém, a gente sabe que o trabalho de regularização fundiária é um trabalho extremamente delicado, sensível, demorado, até pela questão registral, cartorial, né? Então, ele tem uma cadência, né, que tem que ser respeitada. Mas o que a gente observa? É muito comum nas periferias, nas regiões de ZEIS, principalmente, e aí esse mapa que eu estou mostrando, tudo que vocês estão vendo pintado de vermelho e azul, são as ZEIS 1, 2 e 4 na cidade. As ZEIS 1, 2 e 4 são as ZEIS onde mais estão acontecendo processos de regularização fundiária, onde a gente tem grandes terrenos, grandes glebas, e que vão, ao longo dos próximos anos, ter essa regularização. E aí o que a gente está propondo nesse projeto é que todos esses imóveis nas ZEIS 1, 2 e 4, na verdade são 285 mil imóveis que a gente está falando aqui, né? Aqueles que são os residenciais de padrão construtivo A, B e C, que são os padrões construtivos mais básicos de construção, que eles sejam automaticamente isentados por essa lei que a gente pretende aprovar aqui nessa casa. Passando para o penúltimo tema do projeto, que é muito rápido também, é uma isenção que a gente está trabalhando em relação ao ITBI, não estamos mais falando do IPTU, estamos falando do Imposto de Transação de Bens.
que é um imposto pago toda vez que ocorre uma compra e venda de bens. A gente está fazendo uma adaptação da isenção atual para situações de habitação de interesse social, quando a prefeitura, né, através dos seus programas de habitação, ela fornece habitação para a população que precisa, né, desses imóveis. A gente está levando para o programa Pode Entrar, que é uma inovação também dessa gestão, a esse mesmo benefício de isenção de ITBI, para contemplar o programa Pode Entrar, da mesma forma que outros programas de habitação de interesse social já são contemplados pela lei de isenção do ITBI. E o último tema é uma mudança que a gente está fazendo na composição orçamentária da Secretaria da Fazenda. A gente está passando por um processo de reforma tributária do consumo, que todo mundo está acompanhando pelas notícias. A Prefeitura não vai ter mais o seu ISS, no lugar disso ela vai ter um imposto sobre bens e serviços. E a Secretaria da Fazenda está pegando esse momento, que é super oportuno, de mudanças no regramento tributário que estão acontecendo e fazendo uma mudança do fundo de modernização da própria administração fazendária, que é um fundo que, junto com a parte de tesouro, cobre todos os gastos da Secretaria da Fazenda. A gente está fazendo uma calibração do nosso fundo para que a Secretaria continue tendo os recursos disponíveis para continuar desenvolvendo seus estudos técnicos e seus avanços em relação às pautas tributárias na cidade de São Paulo. Então, com isso, eu devolvo a palavra aqui para a mesa. Muito obrigado pela explanação. Nós vamos passar as inscrições dos inscritos aqui para falarem. Eu só gostaria de pedir o seguinte, para que nós pudéssemos respeitar o tempo de 3 minutos, porque depois vai entrar aqui a CCJ, a Comissão de Justiça vai estar usando esse plenário. Então, 3 minutos para cada pessoa estar expondo, fazendo suas perguntas. Então, bom, você acompanhou aí, olha aqui o absurdo. Jackson Naim para vocês, a Rede TV. Só estou dando um tour aqui para você entender. Em São Paulo, 55 vereadores. Olha o que nós temos de participação popular. Posso reclamar, só tem Jackson Naim aqui também e mais uma pessoa lá, uma votação tão grande que nós temos. E lá está os vereadores também. Mas tudo isso que você está vendo aí com essas pequenas filmagens que nós fizemos faz parte da vida de todo mundo. Não se esqueça, as eleições estão chegando.